Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a negação da imprensa, meu amigo. A imprensa já viu que a coisa não colou e agora está botando a culpa nos grupos de WhatsApp. Não porque tem um monte que provoca um delírio em grupo de WhatsApp. As pessoas no grupo de WhatsApp estão falando que a PF não tem provas, que ela criou uma ficção científica sem provas. Como ousam falar uma coisa dessa? Tem um monte de mensagens trocadas ali entre uma pessoa com o nome Gana e uma pessoa com o nome Panamá e não sei o que lá. Isso prova tudo, não sei o que lá. Olha que coisa, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. É muito engraçado como é que a esquerda tá perdida nessa história. Eles achavam que ia ser um escarcéu, que não acabou, agora acabou para Bolsonaro e não sei o que lá e coisa e tal, e não mudou nada. Agora estão culpando os planos de WhatsApp aqui, olha só. Aqui, ó, o Josias, sem defesa crível sobre golpe, Bolsonaro joga pelo tumulto, tem milhares de coisas aí acontecendo, é o tumulto, não sei o que lá. Aqui, ó, tentando, o Leonardo Sakamoto diz aqui, ó, porque 20 fatos mostram que não é uma narrativa, houve mesmo um golpe ali, tem fatos que mostram que houve um golpe ali, coisa e tal. A Gleisi Hoffmann também rebateu o Tarcísio, indiciamento de Bolsonaro tem provas robustas, olha aqui as provas que estão aqui, as 20 fatos, a gente vai ver esses fatos aqui, né? Isso daqui, o fato da imprensa estar colocando esse tipo de coisa, precisar falar isso, mostra que eles falharam, né? Porque a expectativa deles é que convencesse as pessoas. E eles sabem que agora que já foi, não vai convencer mais ninguém. Agora já entrou na discussão e já era, né? A vaca já foi pro brejo. Isso daqui é o recibo que eles estão passando de que perdemos a parada. Vamos entender isso daqui? Essa notícia foi sugerida por Renault Quid, Nem é Carro, Onda de Energia 13, do Marçal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui, olha só que coisa. O pessoal está dizendo aqui, ó, plano de matar Lula e indiciamento de Bolsonaro provoca um delírio em grupos de WhatsApp. Aí o pessoal está dizendo aqui, ó, mais de 90 mil grupos públicos de WhatsApp e Telegram analisados pela Palver, deve ser essas empresas de avaliação de grupos e coisa e tal, a troca de mensagens sobre o tema atingiu o pico na terça-feira, dia 19, e de novo na sexta-feira, dia 22, após o indiciamento de Bolsonaro. Nos grupos de apoiadores de Bolsonaro, há predomínio de um delírio generalizado acerca das explicações que estão sendo criadas para justificar as atitudes dos militares que foram reveladas nas decisões de Moraes, né? E, na verdade, não tem decisão de Moraes ainda, né? O que foi revelado ali foi um plano pela PF, né? A PF contou uma história de um suposto plano e coisa e tal, e o Moraes, por enquanto, não decidiu nada ainda, né? Mas o pessoal aqui, é a gente que está delirando, não são eles não, né? Revelados na decisão de Moraes aqui. Em uma linha mais tímida e radical, há uma parcela dos usuários, ainda bem que ele reconhece que é o mínimo das pessoas, né? Que critica Bolsonaro e os militares presos por serem fracos e covardes e não terem concluído o plano, né? Então ele está dizendo aqui que tem um pessoal na direita que queria mesmo o golpe. Isso aí, de novo, é o que eu falo para vocês sempre. Sempre teve esse pessoal que realmente queria o golpe, eu sei disso. Pelo menos ele reconhece aqui que é uma linha tímida e radical. É pouca gente, muito pouca gente, no final das contas, que queria isso. A maior parte das mensagens tentou promover a negação de que os fatos tenham ocorrido. Não, o que a gente está falando é que não existe evidência de que os fatos tenham ocorrido. A verdade é que o relatório da PF, em um devido processo legal, a acusação é obrigada a provar que a coisa aconteceu. Não é a defesa que precisa provar que a coisa não aconteceu. Quem tem que provar que a coisa aconteceu é a acusação. Então a PF, no relatório dela, tem que ter os fatos, tem que ter embasamento de tudo que ela está falando. E ela não tem embasamento de basicamente nada. Ela tem embasamento de um monte de troca de mensagem, que não chega a nada, que talvez tenha havido uma reunião com o Braga Neto, mas não se sabe o que discutiu nessa reunião, que teve um negócio, que o Bolsonaro estava na antena de celular do Planalto em determinado dia, e isso não prova absolutamente nada. Ou seja, a PF não tem absolutamente nada de sério contra Bolsonaro. Esse é o ponto que todo mundo está falando. A PF fez um excelente trabalho de ficção científica, digno de prêmio Nebula, ou prêmio Hugo, né? Pode concorrer que vai ganhar. É evidência mesmo que isso aconteceu, não tem nada. E mais do que isso, tem o ponto central dessa história toda, que não teve execução. Né? Se não teve execução, não teve tentativa. Né? Por mais que você tenha, eventualmente, gente fazendo planos de golpe, e, de novo, eu acho que algumas pessoas fizeram, essas pessoas têm que ser confrontadas com isso, isso é um erro, não deveria haver esse tipo de plano de golpe, eu concordo nesse ponto, mas, até onde a gente sabe, Bolsonaro não teve nada a ver com isso, Bolsonaro, ao contrário, muitas das mensagens mostram que Bolsonaro atrapalhou esse pessoal, não queria fazer a coisa nada, não queria sair das 4 linhas e coisa e tal, né? Ou seja, por que eles têm tanta certeza do plano golpista de Bolsonaro,
se até aqui o que foi mostrado é um monte de plano golpista que Bolsonaro não seguiu. Qual que é a lógica deles nisso daqui, né? Aqui, ó. Um dos vídeos divulgados pede que apoiadores desliguem as televisões e não leiam jornais para não serem contaminados por mentiras disseminadas pela mídia. Eu, sinceramente, eu não faço esse tipo de coisa. Eu acho que as pessoas têm que ver notícias em tudo quanto é lugar. Isso não faz diferença realmente. Mas eu não duvido que tem algumas pessoas, né? Tem gente que fala realmente que não é para ver mais a mídia tradicional e coisa e tal. Eu não, eu acho que você tem que ver tudo, tem que assistir todos os lados. E eu não tenho problema porque, de novo, a nossa posição é a verdade. É muito mais fácil defender a verdade do que defender a mentira, né? Esse pessoal está querendo criar uma narrativa enorme lá de que não, porque a PF falou e não sei o que lá e coisa e tal, e tinha mensagem que não se sustenta em pé. A gente não precisa disso, a gente tem a verdade, né? Aqui, ó. Além disso, há muitas tentativas de descredibilizar os jornalistas responsáveis pela divulgação das notícias. Há algumas críticas aos jornalistas, né? Por exemplo, o fato de que ninguém teve acesso a esse relatório da PF ainda, só os jornalistas. E os jornalistas fizeram um monte de alegações dizendo que é tudo verdadeiro e não sei o que lá, não sei o que lá, que o próprio pessoal da esquerda meio que olha para aquilo ali e fala, tem umas lacunas meio foda nisso daí, né? Tem uns negócios, uns buracos nisso daí muito grande, né? Aqui, ó. Esse incentivo à alienação com relação ao tema se justifica pela tentativa de evitar uma dissonância cognitiva entre os apoiadores do ex-presidente. Eu acho muito engraçado eles usarem esse termo, porque a verdade é a seguinte, isso pode ser aplicado exatamente da mesma forma para o lado deles, né? Eles se recusam, e aqui eles não botam os principais argumentos, eles não falam dos argumentos principais que estão circulando no WhatsApp, que é justamente a falta de evidências. A PF escreveu uma história muito elaborada, muito crítica, muito séria, realmente, né, se tem isso daí eu concordo, é um absurdo esse plano aí de matar o Alckmin, matar o Alckmin, vocês conseguem imaginar isso? Enfim, mas né, é um plano muito sério isso daí, né, mas a verdade é que não tem de evidência mesmo, de coisas comprovando o que aconteceu, não tem nada ali, né? E o que acontece nesse caso, a dissonância cognitiva, existe do lado da mídia também. O pessoal da mídia fica nessa, não, o que esse cara está falando nesse artigo dele? Para pensar, o que ele está falando nesse artigo dele? Ignorem o WhatsApp, prestem atenção na mídia, na nossa mídia, que a gente está falando a verdade. O WhatsApp está querendo negar as coisas, dissonância cognitiva e não sei o que lá. Sendo que tudo que ele fala aqui se aplica exatamente para o outro lado da mesma forma, igualzinho, do mesmo jeito, né? Aqui, ó. Isso porque, com toda a troca de mensagem que aconteceu entre os militares que foram revelados nas decisões, fica bastante explícito o planejamento dos assassinatos que resultariam em um golpe do Estado. De novo, eu não vi isso não. Eu vi um monte de gente falando um monte de coisa, ouvi, mas a ver a execução, início de execução, eu não vi em lugar nenhum, né? Nesse sentido, uma parte dos apoiadores de Bolsonaro que sempre acreditou na luta do bem contra o mal e que estariam defendendo o lado certo da história, deveriam mudar de lado aqui, deveriam ter uma difícil aceitação para essa parcela de apoiadores. Nesse sentido, a negação traz alívio e coisa e tal. Olha que coisa curiosa, né? Ou seja, ele acha que Bolsonaro agora, não, para ele, Bolsonaro agora está errado e coisa e tal. Caramba, esse pessoal está criticando o Bolsonaro desde 2018. Não é de agora, não é do período que o Bolsonaro era presidente, não. Desde 2018. Aliás, antes de 2018, se você parar para pensar, esse pessoal da esquerda já critica Bolsonaro. E quem está em negação é a gente, né? A gente que está agora, não que a gente deveria reconhecer coisa e tal, que Bolsonaro fez errado e não sei o que lá. Eu vou te falar uma coisa, né? De novo, esse negócio aqui da dissonância cognitiva, eu saquei dissonância cognitiva, né? Que a gente tem a tendência de ignorar informações que vão contra aquilo que a gente acredita. Isso, infelizmente, é uma verdade, acontece com todo mundo, acontece com a gente também, tá? Não vou dizer que não aconteça, não, mas acontece com ele também, é a mesma coisa, né? O ponto final é esse. É o que eu falo sempre, essa história de guerra de narrativas é uma besteira, existe uma verdade concreta nessa história. E por que o povo fica do lado do Bolsonaro e contra o Lula? Porque no governo Lula a gente sentiu no bolso o dinheiro roubado pelo Lula, a corrupção do Lula. Isso de fato doeu no brasileiro. O brasileiro comprou essa briga contra o Lula porque de fato o Lula é um ladrão, é um pinguço corrupto. No caso do Bolsonaro, não, mas teve uma mensagem lá que falava, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Então, caramba, o que esse pessoal acha que vai ter de efeito no final das contas no povo, né? Aí ele vem aqui, ó, uma parte dos grupos houve empenho em tentar despertar a raiva da população contra o STF. Para isso, os textos divulgados ignoram tudo que foi exposto pela decisão de Moraes. De novo, não tem decisão de Moraes. Tem o relatório da PF. O relatório da PF que tem lá, que foi feito pela PF, né? Mandou soltar traficantes e prender militares. Eu nunca falei esse tipo de coisa. Eu acho uma besteira isso.
Um caso é um caso, outro caso é outro caso. A gente não sabe por que liberaram os traficantes e coisa e tal. Mas, de qualquer forma, é uma opinião que as pessoas têm, né? Ou seja, o que mostra isso aqui que é uma perseguição do STF contra o Bolsonaro. De fato, isso é uma maneira de você ver a coisa, né? Outra variação dessa narrativa é que Bolsonaro estaria sendo perseguido pelo STF. Está. Evidentemente que está. O Gilmar Mendes falou isso abertamente, todo mundo falou. O Barroso foi num congresso da Uni e falou: nós derrotamos o bolsonarismo. Como que você espera que qualquer pessoa consiga achar que o STF é isento nessa história? Como é que você acha que não tem perseguição ao Bolsonaro nisso? Se o Barroso foi num congresso da Uni e falou: nós derrotamos o bolsonarismo, nós derrotamos, porra, não tem como. É lógico que há uma perseguição ao Bolsonaro aqui, né? Aqui, ó. Há também aqueles que argumentam que a revelação das conversas prova a inocência de Bolsonaro, uma vez que a inação... Não, é mais do que inação. O Bolsonaro falou explicitamente que não ia fazer as coisas, que não ia nomear o ministro da Defesa novo, que não ia topar, que não ia sair das 4 linhas da Constituição. O presidente seria o verdadeiro herói. Eu concordo, é o verdadeiro herói, né? E essa linha argumentativa traz diversas variações, fala do Alexandre de Garcia, não sei o que lá. Ele não consegue desmentir isso aqui, ele nem tenta desmentir isso aqui. Por quê? Porque não tem como. Realmente o Bolsonaro foi contra o golpe. Se houve gente tentando o golpe, o Bolsonaro foi contra, né? Aí ele fala aqui que no final das contas é uma confusão danada. Aí vem o Josias aqui falar que falta de defesa crível sobre o golpe, Bolsonaro joga pelo tumulto, porque tem um monte de argumentos e não sei o que lá. O New York Times que acusou o STF de promover o desmonte da Lava Jato, isso é um argumento do Bolsonaro contra o STF, não sei o que lá. Ou seja, no final das contas, não é tumulto, não. Quem causou tumulto é o STF mesmo, quando soltou o pinguço corrupto. Isso é que foi o tumulto geral. Isso é que foi o golpe lá atrás, né? Aí ele fica falando aqui, não, porque nesse processo o STF ignorou fatos que são inequívocos. A corrupção foi inequívoca. De novo, isso faz sentido. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, tá? Mas, de fato, o STF liberou o Lula mesmo havendo provas inequívocas de corrupção. E aí, como é que não tem perseguição com o Bolsonaro nessa história? Como é que você consegue levar a sério o STF isento desse nível, né? Esse é o problema da coisa. Ainda veio o Sakamoto aqui dizer, o plano do golpe de Bolsonaro, 20 fatos que mostram que não é uma narrativa. Vamos ver os fatos dele aqui. Vamos ver. Né? Às vezes ele está falando alguma coisa importante aqui. O governo Bolsonaro jogou sistematicamente seus seguidores contra o sistema eleitoral ao longo de seu governo. É muito engraçado como eles botam a frase jogou seus seguidores. Não, os seguidores do Bolsonaro têm opinião própria. Eu posso dizer para vocês, porque eu sou um seguidor do Bolsonaro, mas eu tenho a minha opinião. Eu acho que a urna eletrônica não teve fraude nenhuma. Eu sempre ressaltei isso. As pessoas criticaram as urnas eletrônicas. O Bolsonaro criticou as urnas eletrônicas, como um monte de gente já criticou as urnas eletrônicas. O Lula já criticou as urnas eletrônicas. O Flávio Dino já criticou as urnas eletrônicas, um monte de gente já criticou as urnas eletrônicas. Então por que o Bolsonaro jogou os apoiadores, como se o Bolsonaro conseguisse mandar os apoiadores dele fazer A ou fazer B? Não é assim que funciona. O Bolsonaro fez uma crítica às urnas eletrônicas e muitos apoiadores concordaram com essa crítica. Eu não concordei, eu botei meus argumentos contra. Inclusive, eu diria que o Bolsonaro até está seguindo meus argumentos. Eu tenho visto o Bolsonaro já mudar o discurso dele sobre as urnas, porque eu não sei se ele viu o meu vídeo ou não viu, ou se algum assessor dele viu meu vídeo e botou as ideias para ele, ou se ele próprio percebeu, chegou às mesmas conclusões que eu cheguei, que esse negócio de questionar a urna é uma burrice. Porque você questionar a urna, você está afastando o seu eleitor da urna. A urna, a próxima eleição de 2026 vai ser nessa mesma urna. Se goste você ou não dela, vai ser essa mesma urna em 2026. E aí, se você começa a falar que a urna não serve para nada e coisa e tal, que é uma caixinha mágica, que não importa nada, o seu eleitor vai falar o quê? Pô, domingão, porra, vou pra praia ao invés de votar, porra, né? Até o Bolsonaro já tá chegando à mesma conclusão que eu, que é besteira criticar a urna. Agora, ele jogou os bolsonaristas contra a urna. Que história é essa? Não, ele criticou a urna como muita gente criticou também. Aqui, ó, quem jogou os bolsonaristas contra a urna foi muito mais o STF, botando o dedão na balança lá, ó, fazendo a questão das rádios do Nordeste, e não sei o que lá, as rádios do Nordeste não passavam propaganda do Bolsonaro, né? E não foi investigado nada disso, mas as fake news imediatamente eram todas derrubadas na internet, né? Ou seja, deu a impressão mesmo que o STF estava com o dedão na balança lá. Isso fez o pessoal desconfiar das eleições. Isso é uma coisa, de novo, é uma coisa fática, é uma coisa real, que realmente tem peso, que as pessoas perceberam isso, né? Aqui, ó. Em uma reunião com 22 dos 23 ministros, gravada em julho de 2022, Bolsonaro cobrava que todos seus assessores o discurso que seriam fraudados sem apresentar provas. Não. Ele não falou isso. Ele falou que eles tinham que ter soluções
para mostrar, para combater esse tipo de coisa, né? E isso foi o que ele cobrou naquela reunião. Não tem nada ele falando que as pessoas tinham que questionar as urnas. Eles tinham que ter alternativas. Por quê? Porque poderia haver fraude nas urnas. Eu acho que ele estava errado nesse aspecto. Acho que o Bolsonaro foi pelo lado errado nisso daí. Foi um dos motivos para ele perder a eleição. Mas não foi ele não queria dar um golpe naquele momento. Não é lógica nenhuma, né? Aqui, ó, justificativa bolsonarista. Dar opinião não é crime. E não é? Mas não é mesmo? Em um grupo de WhatsApp com 200 participantes, donos de grandes empresas discutiam apoio a ações golpistas. Caramba, sabe o que é esses apoios a ações golpistas? Foi um empresário que falou assim, não, se tiver golpe, eu prefiro golpe do que Lula ganhar. Isso foi o apoio a ações golpistas. Olha só como é que esse pessoal fala. Isso é o fato que esse cara está trazendo aqui, que o Sakamoto está fazendo. Olha o nível do fato. Não existiu isso nunca aconteceu. Houve um cara falando que achava melhor o golpe do que o Lula. Não teve nada de ações golpistas, né? E aqui, ó. Polícia Rodoviária Federal bloqueou rodovias no Nordeste para atrapalhar eleitores do Lula. A Polícia Rodoviária Federal faz ações no dia da eleição em todas as eleições. Sempre tem essas ações. E não teve nada de diferente no segundo turno da eleição. Se Lula venceu mesmo assim, não atrapalhou. Não é bem assim. Mas de qualquer forma, né, essas ações são sempre feitas pela PRF. Aqui, ó, PL tentou cancelar votos de parte das urnas eletrônicas. Caramba, então agora virou golpe o PL entrar com uma ação no STF questionando alguma coisa? Repara como é que é o tipo de fatos que ele está tentando fazer aqui, né? E de novo, por que esse pessoal está fazendo isso? Eles não precisariam. Eles achavam que quando tivesse o indiciamento do Bolsonaro, o plano dos kids pretos e não sei o que lá, que acabou. Agora Bolsonaro acabou e coisa e tal. O fato, até a Glaze está rebatendo o Tarcísio, dizendo que o indiciamento de Bolsonaro teve provas robustas e não sei o que lá. Porra, para com isso, minha gente. É o que eu falo para vocês. Isso daqui é o recibinho em 3 vias, carimbado, de que deu errado o plano deles. Eles queriam uma grande comoção nacional, não que Bolsonaro tem que ir para a cadeia mesmo, e ninguém está nem aí para isso. A verdade é isso. O pessoal continua preocupado com Lula e com a economia. Sabe por quê? Porque exatamente esse é o problema do brasileiro. Essa é a realidade que o brasileiro sofreu em 2015 e está sofrendo de novo agora. Porque os indicadores econômicos estão todos desabando por conta do governo Lula e vai piorar muito daqui para frente. E aí o brasileiro, de novo, vai se lembrar que existe uma realidade. O Lula é um corrupto. Ele rouba a sociedade brasileira. E aí, em 2026, vamos ver o que vai acontecer. O Bolsonaro vai ser preso? Eu não sei. Vai depender do culhão do Alexandre de Moraes lá no STF. Eu não sei se ele vai ser preso ou não. Duvido muito. Mas sendo preso ou não, o fato é que não tem nada para ele ser preso. Não tem acusação nenhuma contra ele. Não tem nada consistente que justifique essa prisão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.